Está no ar o SOS Podcast, o podcast que vai trazer a medicina além do consultório. Mais uma vez comigo aqui, Henriota. Fala, Bruno, beleza? Vamos continuar o bate-papo aí, que tava muito bom, né, cara, com a Paula. Na verdade, a Paula tava indo embora, a gente puxou ela aqui, que foi muito bacana o episódio, a gente não deixou ela ir embora. Cárcere aqui, cárcere privado. Cárcere privado. Pra quem tá continuando a assistir aqui, eu vou reapresentar a Paula. Fez medicina na Universidade de Mogi das Cruzes, residência em oftalmologia na Faculdade de Medicina do ABC. Hoje ela faz MBA em Gestão de Negócios, Inovação e Empreendedorismo pela FIA e ela é médica e gestora da Laser Ocular, uma clínica gigante lá de Santo André. Paula, obrigado por não ter ido embora. A gente trancou a porta ali, passou a chave. Imagina. Foi obrigado a ficar aqui. Eu tô obrigada nisso mesmo. A gente dá água, então tá hidratado. Me deram café, pão de queijo. Teu café, pão de queijo. Então, Paula, obrigado aí realmente por ter ficado. A gente falou muita coisa e a gente achou que tinha bastante coisa para continuar falando, porque é uma dificuldade muito grande do médico dividir essa atuação com a parte de empreendedorismo, né? Então acho que a gente pode continuar falando de como que o médico pode empreender. O que você acha? Ele tem que se envolver mais no treinamento da equipe? Eu queria virar para vocês a pergunta. Por que vocês acham que eu tenho uma percepção? Queria saber de vocês. Por que vocês acham que o médico tem tanta dificuldade de sair do consultório e fazer coisas diferentes? Estamos sendo entrevistados aqui, agora vamos... Porque vocês estão fazendo uma coisa diferente. Sim. Né? Certo, não, tá então, ótimo. Então eu acho cara. Que vocês tiveram alguma fase de dificuldade. Meu sonho é ser convidado para um podcast. A Paula tá apresentando. Ela começou. Host, Paula. Então, Paula, eu acho que a primeira coisa da dificuldade do médico é porque, teoricamente, o médico ele ganha um bom salário. Então, acho que isso te prende um pouco já, porque te deixa mais confortável. Por que você vai tentar alguma coisa? Porque empreender, você vai arriscar. Você vai ficar, às vezes, zerado. Às vezes, você não é assim, eu vou empreender, eu já vou começar a ganhar dinheiro. Investir, demora para... Ele demora. Então, é mais confortável para a gente ficar nessa zona. E eu acho que é isso que o médico passa. Então, para que ele vai se arriscar se tá bom ali? Eu acho que é muito disso. Plenamente. Eu acho que além disso do que o Henrique passou, eu acho que falta muito a parte de educação, de finanças, também. Educação de empreender, educação administrativa. Acho que a gente é criado para sanar doença, para estar lá atendendo e a gente não percebe que a gente pode ser o próprio chefe. Então, a gente sai da faculdade e não tem uma aula de administração lá, não tem uma aula de gestão, não tem uma aula de marketing, não tem uma aula de finanças. Então a gente sai meio que assim, quem tem a veia, quem foi para a parte de gestão, foi para a parte de marketing, criou o consultório e, deixa eu colocar ali um médico para trabalhar, uma equipe, formar um tal. Precisou, né, de alguma forma. Então acho que falta para mim, assim, eu acho que essa parte aí. Eu acho que, por exemplo, igual eu e o Bruno aqui, durante a faculdade a gente não teve nada de comunicação, de marketing. Isso que a gente está fazendo aqui, talvez é sair da zona de conforto também, né, mano? Da nossa parte. Conversar com os outros, comunicar, né? Você vê, Henrique, a zona de conforto do médico, ela é bem confortável. Sim, né? Muito confortável. Você ganha relativamente bem não, você ganha bem. Sim. Pro padrão brasileiro. Pro padrão do Brasil, você atende, lógico, tem uma responsabilidade muito grande com a saúde de um paciente, no nosso caso, oftalmologistas no olho de um paciente, ainda mais quem é cirurgião. Mas a hora que você olha a sua zona de conforto, não tá tão desconfortável assim para você querer fazer alguma coisa diferente, né? Eu concordo 100% e ainda tem a insegurança de você não ter contato com nada. Você começa literalmente do zero, sem saber absolutamente nada. Eu acho que a gente também tem uma coisa como médico do desconforto, né? A gente às vezes lida com muito desconforto. Desconforto às vezes de uma notícia ruim para um paciente, desconforto de uma dificuldade na cirurgia, desconforto num atendimento. A gente lida muito com a expectativa. E como a vida é muito confortável, a vida do gestor, a vida do cara que está empreendendo, em muitos momentos é muito desconfortável. Então, às vezes você vai lá, o que o Henrique falou, a gente sai no negativo, às vezes não tem lucro, às vezes para você empreender você vai ter lucro depois de 2 anos, 1 ano, você tem que ter metas assim, né? Você tem que saber que você vai ter essa dificuldade. Eu acho que encontro muito a colega que queria, né, ter o próprio negócio, mas assusta quando você vê o que você tem que fazer como empreendedor. Sim. Né? E agora vejo que muitos médicos estão indo para o caminho de empreender porque está ficando
piora a medicina no sentido de remuneração, né? A gente fez uma faculdade que a gente fez achando que ia ganhar uma coisa. A gente ganha muito bem, lógico, mas não é mais aquela mesma coisa de antigamente. Então, tem convênio pagando aí, né? Valor que às vezes, vocês sabem, R$30 uma consulta de oftalmologia. Isso assusta muito. Fala, nossa, nunca imaginei. Pra você atender em Pra 15, você 20 fazer o minutos, exame assim, completo. não dá, entendeu? Exatamente. Que qualidade você entrega para um paciente, Exatamente. né? É difícil. Né? Então, é muito difícil. E aí, tem muita gente fazendo esse movimento de empreender, mas o ponto, eu acho, é esse. A gente não está totalmente desconfortável para ousar, né? E aí, eu estava perguntando antes da questão de qual foi o passo ali, por exemplo, do meu pai, que criou a clínica e tudo mais. Sempre eu converso muito com ele e eu tento puxar, assim, qual que foi o ponto de virada, o que aconteceu e tal. Eu percebo que sempre que ele comenta, houve algum risco tomado meio sem garantia de retorno. Então, numa época, por exemplo, que a cirurgia laser ainda não era muito disseminada no Brasil, cirurgia refrativa, ele viu que nos Estados Unidos era algo muito interessante, fez uma formação lá, e aí decidiu, junto com o sócio dele, trazer um laser para o Brasil. Numa época que os médicos, eles compravam laser com 15, 20 médicos dividiam o laser, eles compraram um laser em 2. Olha só. Fizeram um financiamento ali, uma dívida, Risco querendo ou gigante, não, né? um risco gigante. A galera falava, vocês são doidos, isso não vai dar certo. Vocês vão perder dinheiro, como assim? Vocês vão, né? E meu pai saiu do estrabismo, que era a área dele, para formar em refrativa, fez curso fora, tudo, para migrar totalmente de área e risco. Risco. Né? Não, Então, assim, é você o que não eles vai falam. ter um ganho sem correr um risco. Não tem jeito. Não, é o que eles falam. Ela falou o que o pai dela ouvia. Eles falam assim, o que diferencia o louco do gênio é o resultado, cara. Hoje ele é gênio, né? Mas poderia ter dado errado. Poderia ser um maluco mesmo. Pra mim, graças a Deus, deu certo, porque foi quem me ensinou a fazer Entendi. refrativa, né? Nossa, obrigado, professor. Ó, tamo junto aí, os pacientes agradecem, obrigado. E ele leva com muito amor, ele ama muito cirurgia refrativa, né? Muito apaixonado. E eu acho que isso contribuiu para dar certo, porque você coloca suas fichas e fala, não, vai dar certo porque eu amo, eu vou pôr paixão, vou me dedicar e a coisa sai. Legal. Né? Então, tem uma ousadia aí que é preciso, não tem jeito, acho que é preciso ter. Para mim é fácil falar, né? Porque eu cheguei, estava tudo pronto. Eu ainda não tive esse momento de ousadia. Não, mas Talvez vocês estejam tendo aqui não, fazendo. Concordo em partes, porque a sua ousadia é atuar como gestora hoje. Então, assim, sim, você teve a formação confortável, mas aí você foi, a sua cabeça e a sua criação, você não foi simplesmente você ganhou aquilo que seu pai te deu. Você foi para fazer a sucessão dele e aí você buscou um caminho que também é difícil, né? É diferente. Quantos colegas nossos lá, o que você sente um desconforto por estar lá numa área que às vezes ele não sabe, ele fez porque alguém mandou fazer e foi fazendo e tal, e você vai ver o cara seria muito mais bem aproveitado, sei lá, como músico, como empreendedor. Como... E é um dilema, né, gente? O médico admite isso. Eu acho que tem uma fase que você precisa admitir. Depois que eu fui pra gestão, que eu me envolvi muito, muita gente veio falar comigo, falar, nossa, eu me sinto um peixe fora d'água às vezes, por causa disso. Eu tô aqui atendendo, mas na verdade eu queria estar... sei lá, tocando uma violão, banda. Sim. E pro médico a carga disso é muito pesada. Você admitir que você fez uma faculdade de 6 anos, depois mais 3 de residência, mais 2 de fellow, você estudou 10 anos para chegar uma hora e falar assim, nossa, cara, eu não sei se eu gosto tanto de estar dentro do consultório. Então, tem uma fase de aceitação que é difícil às vezes. E eu, às vezes, falo para as pessoas, eles falam, cara, seja honesto com você. O que você realmente gosta? Quando você se olha no espelho, o que você realmente gosta? E tá tudo bem. E eu ainda acho que a gente consegue conciliar muito. O médico consegue fazer um pouco de consultório, com um pouco de outras coisas que gosta, a gente ainda consegue. Então, eu recebo direto, assim, desabafos de, mas eu vou largar, mas, né, é difícil. Mas acho que a gente tem que ser honesto, assim, com o que a gente gosta, que é a nossa vida, né, o nosso tempo, o que a gente quer gastar. O Paulo, e como é que você fez essa virada de chave, por exemplo, de médica para gestora? Como é que você fez essa preparação? Como eu disse, né, foi uma necessidade, só que logo que eu comecei, que eu via que eu não tinha tanto conhecimento ainda na área, eu fiz uma mentoria com uma pessoa, a Cida, eternamente grata, Cida, beijo. Eu tinha uma sessão por semana com a Cida, ela é uma empresária, uma pessoa que me ajudava muito, então eu trazia as minhas angústias e meus problemas
Porque eu também já entrei na clínica numa fase, assim, que eu não tive uma escala de aprendizado, né? Gente, quando você começa num trabalho, você vai estágio, trainee, tá. Quando você entra como sucessora, você já entra em cima. E às vezes a pessoa tem até vergonha de te explicar, falar, vou explicar para ela, ela vai achar que eu tô achando que ela não sabe. E aí eu falava, não, eu não sei, me explica, tal. Então ela me dava essa assessoria, esse apoio, e eu acho que contar com pessoas mais velhas, mais experientes é muito importante nessa fase. E uma vez por semana a gente sentava e falava, tô com dificuldade nisso, tem uma coisa que eu não tô sabendo fazer. Sei lá, fui fazer um desligamento de um funcionário, nunca tinha feito. Nunca tinha aprendido. Como que eu faço um desligamento de funcionário? Cida, como é que eu faço? Como é que eu dou um feedback para um funcionário? Como é que eu faço uma avaliação de desempenho? Eu não sabia nada. Então, eu tive essa mentoria, né? Porque eu não fiz o MBA logo de cara. Eu tive essa mentoria e depois de um tempo é que eu fui buscar o MBA. Mas o MBA, ele não me agregou nesse ponto, assim, de chão de fábrica, vamos dizer. Ele me agregou mais em conteúdos, que não era tão familiar. Mas foi uma mentoria, meu pai, mentoria, perguntando, vendo pessoas que eu admirava e perguntando e me espelhando. E case que deu certo, né? Mas que legal. 25 anos a clínica lá. Ela falando isso, eu acho que o que a gente consegue pegar disso é você ter essa humildade intelectual, essa mentalidade de faixa branca mesmo, de sempre querer aprender. Apesar dela ser a filha do dono, ela quis aprender todo o processo. Eu acho que o gestor é isso. Eu acho que você tem que empreender isso. Tem que sempre estar querendo aprender e ter essa humildade mesmo. Muito legal. E o médico, o que a gente falou no outro episódio, né? O médico perde um pouco isso. O médico tem que saber tudo. Você não pode falar o que você não sabe. Você não pode perguntar. Você não pode demonstrar não fragilidade. Pode demonstrar insegurança, fragilidade. E isso nos limita muito, O que a gente quer aqui com o SOS, né? Tentar mostrar isso, né? Para os seguidores, né? A gente... tirar a medicina além do consultório, a ideia é essa, né? Você mostrar como é que é para você médica e que tá tudo bem você aprender, tá tudo bem você dar um passo para trás, tá tudo bem você ter uma mentoria de uma pessoa que não é médica, tá tudo bem você descer seu degrau fisicamente falando, ir lá onde que o cara faz a recepção para você ver o que ele tá fazendo, para você entender a dificuldade dele. Eu acho que a ideia nossa é essa, né? Sim. E para você que não segue aí, segue a gente. Clica aí no sininho, ativa as notificações, porque o conteúdo tá cada vez mais interessante. Para a pessoa entender que ela não é um ET, porque ela não gosta do que todo mundo gosta, né? Exato. Às vezes você foi induzido uma vida pra tá ali, né? Pô, não, meu pai é médico, minha mãe é médica, tá não sei o que lá. Mas tá tudo bem você ser administrador, tá tudo bem você fazer marketing, né? E é difícil você entender isso. Às vezes você vai sendo levado pela maré e tá tudo muito confortável, tá tudo muito bem, aí você sente uma angústia dentro de você, falando assim, pô, não... Cara, não sei se é isso que eu quero, qual é o meu propósito, né? Qual que é o meu propósito, entendeu? E aí, acho que com a maturidade, a gente sente um pouco isso, o interno na faculdade, ele tem uma dificuldade de selecionar muitas vezes a área que ele vai. Então ele faz a medicina e quando chega lá no 6º ano, o que eu vou fazer? Vou fazer clínica, vou fazer isso, vou fazer aquilo? Aí ele já tem uma dificuldade ali. Aí com a maturidade, quando chegar mais pra frente, às vezes percebe que não era nada daquilo, que ele queria sair, queria fazer outra coisa, né? Então, eu acho Sabe uma coisa que eu fiz que foi muito legal na época que eu estava no 3º colegial, antes de fazer medicina, apesar do meu pai ser médico, né? A minha mãe falou muito pra mim, falou, você só tem referencial de médico, porque seu pai é médico, eu trabalho com ele, e você nunca teve contato com outras coisas. Então eu fiz uma orientação vocacional muito legal na época para tentar entender se era medicina mesmo o meu caminho. Eu fiz todo um processo de orientação vocacional. E aí, no fim, deu coisas muito voltadas para a área de comunicação. Então, relações públicas, relações internacionais, jornalismo, sempre... Aí a gente percebeu pouco que ela é pouco comunicativa, né, cara? Você está no lugar certo aqui, Paula. Paula convidada assídua agora. E aí, na época de escolher, pesou muito a questão da medicina para mim, mas eu quero uma segurança financeira, eu quero... Né, isso pesava na minha escolha, com certeza. Eu quero uma vida confortável e eu gosto de pessoas, eu sou uma pessoa humana, então eu acho que não estou na área totalmente errada, eu escolhi medicina. Mas eu escolhi medicina sabendo que eu tinha aptidões para outras coisas, né? Que eu tinha essa aptidão para comunicação. E aí, querendo ou não, sabendo disso, eu consegui aplicar isso durante a minha formação. Então, sei lá, até o jeito que eu entrei na clínica marketing, na época da faculdade, as coisas que eu me envolvia, então foi muito legal. Então, mesmo que você tenha uma escolha por medicina, família médica, alguma coisa assim, é legal você também explorar o que você é bom além da medicina, porque dá para você casar. E hoje eu vejo que na gestão, uma das coisas que mais me ajuda é a minha habilidade de comunicação. Quando me perguntam, mas o que você faz?
eu sou, às vezes, uma intermediadora de comunicação. Você tá brigando com ele tá brigando com você, ninguém se comunica, eu chego e falo, não, vamos sentar e vamos Entender onde está o problema. entender onde está o problema. E é uma habilidade que, para mim, é relativamente natural e que eu exerço na gestão. E eu acho essencial a gente saber o que a gente é bom, o que a gente não é bom. E se permitir desenvolver essas coisas, entendeu? E aí tem uma etapa de conflito, eu vejo muita gente não querendo admitir para si mesmo que, às vezes, não é exatamente ser o médico, PhD, cirurgião e tal. Tem outras coisas, você precisa se permitir. Terapia, tudo isso eu acho super válido para se conhecer. Que daí entra o caso da mentoria, né? Que entra o Como caso é que da foi essa mentoria? Fala um pouquinho mais, é Cida, né? A Cida Arroba Bonadia. Cida. Ela tem Instagram, não sei de cor, mas A gente vai achar o Instagram, a gente vai colocar no link da bio. Deixa eu tentar lembrar. Mas a Cida ela foi uma indicação, na verdade. Na época, a minha mãe estava precisando muito de um apoio estratégico dentro da clínica para desenhar um organograma, tudo. E aí indicaram a Cida para minha mãe. E a minha mãe passou para a Cida muitos problemas e ela ajudou muito, porque ela vinha desse mundo corporativo, dava consultoria para muita empresa grande. E ela fazia esse trabalho, é um trabalho que ela faz de sucessão, na verdade. Então, sei lá, uma companhia aérea tem um fundador e tinha um sucessor. Então, ela preparava esse sucessor para assumir essa companhia aérea. Então, pessoas de um mercado muito grande. E é um trabalho muito legal que ela faz. E eu acho que isso é um investimento, às vezes, que você faz. E você fala, mas eu vou gastar, fazer uma vez por semana, vou gastar com uma consultoria. Cara, o retorno disso não se dimensiona, entendeu? Você tem que tirar um dinheiro para investir em você. Entendeu? Seja na sua terapia, de uma vez por semana, numa consultoria, num curso, alguma coisa. Porque isso faz muita diferença. Então, ela me dava essa consultoria de que, inicialmente, foi uma consultoria de sucessão. Ela é psicóloga também, e hoje eu faço com ela semanalmente terapia. Mas, quando eu preciso, ela me dá uma consultoria também de coach, alguma coisa assim. Porque a gente não tem esse preparo mesmo na faculdade de medicina, não tem. E, então, foi ela que me deu esses primeiros passos, assim. Uma pessoa incrível. E a gente estava falando no outro episódio, né? Uma hora atrás, a gente falou um pouco de equipe, né? E eu fiquei pensando aqui o quão importante é, né, essa motivação da equipe, né? O quanto treinar a sua equipe. E foi um assunto que eu acho que a gente discutiu aqui no intervalo, que você comentou que tinha funcionária que há 5 anos trabalhava lá e que não sabia onde ficava o olho, né? Assim, tadinho, imagina. Não era tanto, mas assim, que eu me surpreendi, porque, na verdade, assim, uma funcionária antiga que às vezes não sabia o que era córnea, retina, o que é super natural, gente. Para nós que somos médicos, a gente às vezes sai da faculdade e não sabe nada de oftalmo. Não, às vezes eu ensino o Bruno ainda. Tadinho. Fala umas coisas pra ele. Fala, Bruno, não é isso aí. Mas tudo bem, depois a gente corta isso, viu, pessoal? Então, assim, eu me surpreendi com isso. Porque como que você quer que a pessoa se engaje em algo que ela não entende? Não tem como. Né? Então, assim, Bruno, vende esse livro aqui pra mim. Vende. Tá, mas você não sabe sobre o que é, o que fala, se você acredita nisso ou não, se isso é relevante ou não. Você vai fazer, mas você vai fazer mais ou menos, né? E eu percebi que elas precisavam entender o que elas estavam fazendo. Que quando o paciente, por exemplo, com paciente ceratocone ia lá, adaptava uma lente escleral, que não enxergava nada e saía enxergando, ela estava fazendo parte daquilo. E não só ela estava agendando, não só ela estava abrindo carteirinha. Ela fazia parte de uma coisa muito maior. Então, eu percebi que eu precisava ensinar oftalmo para a equipe. Não ia ter jeito. E elas queriam me perguntar, porque como eu era muito acessível, eu sou muito acessível no meu dia a dia, às vezes eu sentava, sei lá, na central de agendamento, eu pensava, doutora, o paciente está perguntando, quer marcar uma biometria ultrassônica. Mas o que é uma biometria ultrassônica? Para quê? E aí eu falava, não, biometria é isso, tal. Então, eu fui explicando, elas, entendi. E quando elas entendiam, era muito mais fácil de não confundir, por exemplo, um exame com outro, errar um agendamento. Então, essa coisa que a gente não imagina, que vou ficar ensinando oftalmo, sabe? Mas o que isso vai me trazer de diferença de resultado? Traz muito, e isso me surpreendeu. Assim. E você faz esse treinamento periodicamente, é isso? A gente era muito complicado de fazer, porque você precisa treinar uma equipe de atendimento, então como é que você tira a menina que está lá nos exames, né? Como é que você junta todo mundo ao mesmo tempo? Então, o que a gente fazia? De sábado, uma vez por mês, a gente ficava, a clínica funcionava até meio-dia, a gente ficava até as 2, fazia um lanche para dar uma esclarecida, um almoço, né, alguma coisa.
E aí, nesses dias, eu ficava e dava os treinamentos. Então, eu perguntava para elas, o que vocês querem saber? Que legal. Então, sei lá, cirurgia de catarata, lente intraocular. A gente não sabe. Tem uma orientadora cirúrgica que sabia muito, porque trabalhava diretamente com isso, mas o restante da equipe, às vezes, não entendia muito. Lente... Eu me surpreendia, gente, porque às vezes eu dava treinamento, eu falava, então aí a gente tira o cristalino, que é a catarata, põe uma lente artificial. E assim, funcionários que estavam há tempo na clínica. Eu falei, gente, olha a lente aqui. Nossa, a lente! Então, assim, eu fiquei surpresa, falei, nossa, como que uma pessoa tá todos os dias lidando com isso e nunca viu uma lente intraocular? Entendeu? Então, assim, eu acho que isso é uma omissão muito grande do médico com a sua equipe. As pessoas precisam entender o que elas estão fazendo. Eu acho que a responsabilidade que a pessoa tem, tanto a nossa em treinar a equipe, quanto a equipe em finalizar o atendimento, o exame, o trato com o paciente, eu acho que a gente tem uma importância muito grande no treinamento pessoal dessa equipe. Então, o que eu via como dificuldade numa clínica menor? As clínicas maiores, eles têm isso, a consultora de cirúrgica, que vai explicar da lente, aí tem o cara que recepciona. Nas clínicas menores, quando eu comecei a fazer gestão, eu via que eu tinha um turnover grande de funcionário, às vezes, funcionário que não ficava muito tempo na clínica, porque, enfim, motivos variados. Mas eu via que eu tinha alguma necessidade de uma pessoa, eu desenvolver uma pessoa para ela saber disso. E aí é esse tempo que você falou. E o que agregou, que eu achei muito interessante, assim, eu peguei uma pessoa que eu olhava para ela e falava, ela tem uma capacidade fantástica nisso. Então hoje tem uma pessoa que faz lá parte de marketing, de publicidade, essas coisas, que não era a primeira função dela. E a gente investiu nela, curso, capacitação, e hoje ela atua de uma forma independente, ela é uma parte importante da empresa. E aí, da outra forma, a parte de você dar o treinamento para a pessoa saber o que é a lente intraocular, a parte da cirurgia, o que vai fazer, o que é PRK, o que é LASIK, qual que é a diferença entre as cirurgias. E aí, quando o paciente sai do consultório que você explicou, ele chega com uma pessoa que não é o médico, não é o cara que vai operar, e tem alguém que sabe explicar isso e fala, não, é sim, vai fazer isso, a lente intraocular é essa aqui, vai te dar melhor visão para perto e tal, não sei o que lá. E o cara está capacitado para isso, o seu investimento naquela pessoa, naquele treinamento, é infinitamente menor ao lucro que você vai ter com aquela conversão do tratamento, do procedimento, e a gente entra naquele que não é palpável. Então, você tratou bem um paciente, beleza, tá ótimo, você deu um resultado, o cara tá sem óculos, tá enxergando bem, tá, não sei o que lá, mas o que você não vai palpar é aqueles outros 5 pacientes que ele vai te trazer, porque você treinou uma equipe para isso, né? Sim, e quantas coisas o paciente deixa de perguntar para você no consultório e ele vai perguntar para as meninas na recepção, por exemplo. Mas essa médica me indicou essa lente, é cara, né? Por que é cara essa lente? A menina, ela tem que... A pessoa que está ali, ela tem que saber o valor daquilo que está sendo colocado, entendeu? Não, realmente, mas, investe, porque é uma lente que vai tirar seu óculos. Ela tem que ter... Lógico, você não vai entrar num detalhe médico ali muito denso, porque também para ela não faz sentido saber detalhe demais. Mas você tem que dar uma noção do que está acontecendo ali. E ela vai te ajudar a passar esse valor para o paciente e entender... que aquilo faz diferença. Ou, sei lá, um agendamento. Às vezes é importante que ela saiba o que é uma urgência oftalmológica, por exemplo. Eu tô ligando, tem um encaixe aí, a agenda de sábado tá quase indo embora, o médico tá quase indo embora, ela quer ir embora também. Mas, eu tô vendo uma cortina preta aqui na minha visão, sei lá, meu olho, acordei assim. Ela tem que saber que aquilo ali é grave, que aquilo ali pode ser um descolamento de retina. Ela tem que falar, não, vem. Encaixa, né? Eu encaixo, nem pergunto pro médico se não der, entendeu? Doutor, desculpa, era uma queixa de baixa de visão súbita. Então, assim, a gente precisa perder tempo, que tem muita gente que acha que é perder tempo, não é perder tempo, de treinar a equipe e que eles entendam o que eles estão fazendo. Porque você imagina, gente, você trabalhar todos os dias com algo que você não entende? Não, mas isso que você falou, Paula, é muito legal, porque eu acho que isso também é um papel do gestor. A gente fala, o gestor, ele resolve problema, mas, além disso, ele identifica as possíveis falhas que podem ter no processo. Isso que você falou, o colaborador, ele não sabe a estrutura do olho ali. Então, você passar esse conhecimento é muito bom, porque isso melhora no final o resultado, a experiência do paciente. Sim. Tudo no final é para o paciente. Muito no legal. Final o resultado vem
E o resultado vem, às vezes, um resultado até intangível, assim, né? Um resultado que você não mede em número, mas que você mede em engajamento, em felicidade das pessoas que estão ali, em conforto que o paciente sai melhor, né? Isso é tudo muito intangível. Então, é difícil você convencer alguém que tem que fazer, né? Se às vezes você não tem um número para mostrar para a pessoa, né? E o resultado que a gente teve lá na clínica com isso foi muito grande. Eu acho que, assim, você tem uma diferença grande entre você ser líder lá, né? E ser chefe. Acho que isso... o que eu acho que você teve como criação lá, que foi muito importante, você conviveu por muito tempo com 2 líderes, né? Eram pessoas que olhavam para o humano, olhavam para a pessoa e conseguiam te mostrar que aquilo era importante, né? Diferente às vezes um cara que é chefe, que não, você tem que fazer, tem que produzir, tem que não sei o que lá. E aí eu acho que isso para a equipe você aproxima muito, né? De ficar mais... é um time, vamos todo mundo lá, vem e tal, vamos fazer crescer a laser, vamos fazer... Gente, hoje em dia, acho que não tem como você fazer... Eu falo por mim. Não tem como você engajar uma pessoa mandando ela fazer alguma coisa. A gente tá num momento que ou você sente que você tá conectado a um propósito com aquilo, até as gerações mais jovens, né? Ou você tem um propósito ou você não vai fazer, entendeu? Isso sempre foi muito claro pra mim. E tem gente que realmente não conecta. E nesse momento você tem que falar assim, olha, você não está conectado, não é a mesma linha, então vamos seguir cada um o seu caminho. Às vezes um funcionário, entendeu? Mas eu sempre tive muito essa noção, porque eu, Paula, sempre funcionei assim. Se eu não acreditava no que eu estava fazendo, aquilo se tornava uma coisa insuportável para mim. Não tinha como. E às vezes improdutiva também. Improdutiva. E aí, a minha agonia era submeter as pessoas a viverem num desconforto, numa insatisfação na minha empresa. Quando eu olhava os meus funcionários, eu falava, gente, eu não posso conceber a ideia que essa pessoa pode estar sentada aí muito infeliz, contando a hora para ela ir embora, porque ela odeia isso daqui. Porque eu passei fases assim na minha formação que eu queria ir embora, sabe? Eu falei, eu não quero ser responsável por isso. Então, eu preciso passar propósito, preciso passar sentido, preciso que ela goste do que ela está fazendo e que também, se não for, tudo bem, eu prefiro que ela siga um outro caminho, entendeu? É porque você acaba atrasando o seu lado e o lado dela, na verdade, né? Ela estando ali também presa, ela vai fazer o quê, né? É melhor cada um seguir seu caminho mesmo. Vai até atender mal. Né? Exatamente. Uma experiência ruim para o paciente ali, né? Sim, o paciente, no fim das contas, o paciente percebe tudo isso, né? Ele sente tudo isso. Então, a gente precisa valorizar o tempo das pessoas. O tempo é a única coisa que a gente tem que é limitado. Né? Então, a gente está aqui 2 horas e a gente está aqui curtindo as 2 horas. Então, pô, que bom, hein? Que bom, que alegria, que bom, hein? que bom. Porque Olá, senão... Obrigado, Paula. Fico feliz que você está curtindo. É gostoso. Então, eu queria muito isso para os funcionários também. Mas o que você acha de formas para engajar? Como é que você acha que motiva? O que você usava mais para motivar as pessoas? Acho que passar sentido. Primeiro, ser exemplo. Ser exemplo, Né? boa. Que é, assim, a coisa mais difícil que tem, porque somos humanos. Tem dia que a gente vai chegar de mau humor, tem dia que a gente vai... Né, ter dificuldades, então ter essa coerência, passar exemplo, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é dar sentido para as pessoas, então não achar que alguém é irrelevante, mas você não precisa entender, você só abre carteirinha. Tipo, não, ela é importante sim no processo e ela tem uma relevância grande, você tem que dar valor para isso. Passar esse contexto, né? E se eu for pensar em mais uma coisa assim importante... que eu até já falei no outro episódio, coerência. Né? Você ser coerente com aquilo que você acredita, fazer o que você ama, que as pessoas percebem, não tem como, né? Sim. Não, e você falou do exemplo, não adianta você cobrar pontualidade dela, eu quero que você esteja aqui às 9 horas da manhã, e você é uma pessoa que atrasa a reunião, você é uma pessoa que às vezes marca e fura, porque é essa cultura que você está passando para o seu colaborador. E aí todo mundo vai entrar nessa, né? O exemplo acho que vem do topo, né? E não tem como vir ao contrário, viu, Henry? Não tem como você falar assim, mas eu preciso de um funcionário engajado, eu preciso que a pessoa se automotive. Cara, não vai. Ou ela tem um líder que ela admira e ela quer fazer por aquilo sabe? Ou, não vai partir dela. É muito difícil você tirar que o funcionário transforma o ecossistema. Né? Você é o líder que tem que colocar o ecossistema. Dá possibilidade para ele. Exatamente. Não tem como ser o contrário. É difícil, assim. Todo mundo já esteve na base da pirâmide, né? Na residência, no internato. Você percebe que não tem. Por mais motivação que você tenha, se o chefe ali do setor não vai, não
você não vai conseguir mudar. Eu acho que tem muito fator na vida nossa que interfere em tudo. Então, assim, a gente tem o pessoal, a gente tem o lado sentimental, a gente tem a família, a gente tem as coisas que às vezes estão em desequilíbrio na nossa vida, né? E aí, se você tem um lugar que você chega e te inflama, muda tudo. Então, hoje você chega lá, pô, tô cansado, tô estressado, tô com um problema ali, tô não sei o que lá, pô, mas ali é um lugar que, cara, tá muito legal, né? É Sim, simples, sim. às vezes com simples a gente consegue deixar a pessoa transformar o dia dela. Então, você chega num dia que você tá mais cansado e você cria uma adrenalina, um negócio que, pô, não, vamos acontecer. E eu acho que isso parte de cima, parte do cara mostrar com liderança, né? O que ele consegue transformar ali pra pessoa. E aquela honestidade que a gente falou no começo, de você ser honesto com aquilo que você gosta, que você não gosta, eu acho que é algo que acontece muito na medicina. A gente cruza com muitos médicos que estão frustrados com a própria profissão, mas que tem uma clínica que, mas eu tenho que levar, mas eu estudei 10 anos, então eu tenho que... E essa infelicidade, ela transparece para as pessoas. Então, não é justo, né, que se você não está feliz, mude. Não submeta as pessoas à sua infelicidade, porque não é culpa delas. Porque isso vai contaminando, né? Não tem jeito. E o que eu às vezes tento passar para as pessoas que não são médicas, que atuam com a gente, né, que trabalham com a gente, seja em qualquer área do marketing, do secretário, qualquer função ali, a gente conversou sobre isso, eu sinto um pouco de receio, às vezes de dar uma ideia, às vezes de falar com o médico, pô, não vou... e eu acho que assim, a gente, né, como no SOS, a gente tenta mostrar também para esse tipo de público que cara, você tem que falar, né? Tem que dar ideia, tem que atuar junto, tem que perder um pouco essa divisão de eu sou aqui funcionário e ele não vou falar porque, cara, ele tá pensando nisso, né? Sim, mas ele vai dar uma ideia e aí ele vai ver o que você vai fazer com essa ideia. Se você virar e falar assim, nada, deixa pra lá, ele não vai dar a segunda. Não, é aí que entra a diferença do chefe pro líder. Se for uma boa ideia, por que não usar, entendeu? Se você for mostrar que vai agregar e incentivar ele vai dar outras duas. Ele vai começar a ter importância ali pessoalmente para ele vai sentir que ele não é só um funcionário, que ele faz parte do mecanismo, né? Exato. E se também não for uma boa ideia, você contemporiza. Fala, e se a gente fizesse de outra forma? Isso aí eu acho que não vai funcionar. Não, isso que eu ia Desculpa, falar te mesmo. cortei. Não, era exatamente isso que eu ia falar. Não, então repete, vamos lá. Não, o que a Paula falou, se ele te dá uma boa ideia e você não acha boa, você não fala ou não logo de cara pra ele. Fantástico, velho. Eu acho que você tem que falar, pô, legal, mas e se? É isso mesmo, exatamente. Porque a pessoa vai estar observando sempre ali o que você fez com aquilo. E são duas cabeças pensando. Às vezes eu tive uma ideia meia boca e aí, pô, falei pro cara, o cara falou, doutor, não vai funcionar não, vamos fazer desse jeito. E se você tiver humildade e entender que faz parte do mecanismo, você fala, caramba, velho, que top essa ideia, vamos fazer, né? Então, eu acho que, cara, é diferencial de qualquer empresa. Então, qualquer lugar que você vai fazer consultoria de gestão, a primeira coisa que você olha é pra... Eu visito, tá o médico aqui. Eu falo, você me dá só 10 minutos pra eu falar com a sua equipe? Como assim você quer falar com a minha equipe? Eu quero falar com os caras, quero entender como é que tá aqui. Vai lá, anda, tal, pra você ver que o cara tá ali desmotivado, motivado. O cara, pô, esse cara é, muito bom. Aí você fala pro médico, fala, amigão, cara lá que você tá, é o seu braço direito, esquerdo, perna, põe ele pra correr, cara, porque isso aqui ele vai transformar. Ou ele vai achar uma outra coisa e a hora que ele estiver indo embora, você vai falar, você vai valorizar. Caramba, perdi a pessoa. E às vezes tá lá, entendeu? O seu motor tá ali na sua frente, só que você não deu combustível pra ele desenvolver o trabalho dele, né? Eu acho que, não sei se você percebe isso, mas você já notou que geralmente a equipe tem todas as soluções já, mas ela não tá falando? Já, notei, já. Né? Tipo, tem um problema. Aí você senta lá e fala assim, doutora, eu não queria falar, mas eu acho que isso aí ninguém faz. Isso Vem cá, sabe que eles estão mandando, sabe? Você acha que todo mundo fazendo? Ninguém tá fazendo. Aí você fala, jura? Por quê? Não, doutora, porque não funciona assim. Você fala, então não vamos fazer mais. Então, assim, essa abertura é muito importante. E eles têm um contato com o paciente que a gente não tem. A gente tá no consultório lá atendendo, até o paciente saiu lá fora, puta, aquele doutor lá tava, nossa, eles sabem cheirando tudo, baunilha. Gente. Entendeu? Eles sabem tudo de todos os médicos, eles sabem tudo, é impressionante. E ali que ele vai impressionante. mostrar pra você como funciona a sua clínica, porque, pô, às vezes o paciente reclamou que, pô, eu gostei daqui, mas falta um verde, né? Ele vai falar isso pro cara, às vezes não vai falar pra mim, dono da clínica, né? Ele vai falar pro cara. Eles são uma fonte muito valiosa de conhecimento, mas você tem que dar espaço, né? Dar espaço também não significa confundir papéis, né? Sim, total, tipo, a gente tem uma troca aqui, eu vou fazer o que for possível, o que tiver ao alcance, temos essa limitação,
é dar transparência mesmo, mas e não é confundir papéis, assim. Eu nunca fui uma gestora que, tipo, sentei no café para falar da minha vida pessoal, que eu fiz no fim de semana. Nunca fiz isso. Às vezes o médico acha que ele precisa, tipo, confundir um pouco. Humano, né? Misturar um pouco de vida pessoal, vida profissional. Não é necessário. Basta você ser acessível, ouvir as pessoas. Claro, uma piada, uma brincadeira é sempre gostoso, né? Todo mundo gosta de trabalhar num ambiente leve. Mas não é necessário você levar as pessoas para tua casa no fim de semana para você ter abertura e confiança, entendeu? Ela vai ter confiança em você à medida que ela for vendo que você escuta, que você dá espaço, que você valoriza o que ela está falando, que você aprende com ela também. E aí assim que você vai conquistando. Então, não necessariamente você precisa confundir papéis. Isso é algo que eu aprendi muito com a consultoria, o coaching, né? Eu tenho um papel aqui como gestora, como médica, e eu preciso ser coerente com esse papel também. Às vezes confunde-se um pouco as coisas, isso não é interessante. E como é que foi pra você? A gente falou disso e eu queria entrar um pouquinho mais nesse ponto aí, porque hoje em dia a gente vê que tem muitos fundos, muitos grupos grandes, né, atuando. E você passou por você estava ali no meio do olho do furacão ali, né? Qual que foi a sua experiência ali? O que você sentiu de intermediar uma grande aquisição? É um desafio muito grande. Primeiro porque é um mundo totalmente diferente. Assim, se a gente que é médico já não tem contato com gestão, planilha, com número, a hora que você vai fazer uma auditoria para uma aquisição, é louco, assim, um aprendizado todos os dias. Siglas, nomes, muita coisa nova. E aí, nesse processo, você precisa de uma empresa especializada para te dar uma assessoria nessa parte, porque vão ver o seu EBITDA. Eu nem sabia o que era EBITDA. Como você sabe quanto seu negócio vale? É difícil, né? É um mundo muito, muito abstrato, muito diferente. E entender que aquilo vai ser uma nova etapa, vai ser uma nova coisa. Não vai ser igual você fez, não vai ter coisa melhor, vai ter coisa que você não vai achar tão boa. E entender que, assim, saber separar as fases. Aqui era uma fase, aqui é outra, torcer pelo melhor e encontrar ali se aquilo é coerente com o que você acredita ou não, né? Então, o médico que está tendo muito esse movimento de mercado, né? Ele tem que estar muito consciente disso, que vai ser diferente. A empresa familiar tem um tipo de gestão, a empresa maior tem outro. Isso pode dar um pouco de conflito no início. Tem que ser muito realista, eu acho. Mas é um desafio, é bem difícil. Cara, que... Produção, tranca a porta aí, a gente vai deixar Terceiro a Paula episódio. aqui o dia inteiro. Cara, que legal. Paula, obrigado de novo, né? A gente tá chegando mais ao fim de mais um episódio aqui, que foi contínuo. Só fazer um adendo, a Paula, ela nos presenteou, na verdade a gente falou sobre esse livro aqui, o Essencialismo, de Greg McKeown. É difícil, né? Nossa, falar é difícil, hein, velho? Fala aí, Henry. Lê pra mim. McKeown. Aí você copiou dela. Eu escutei ela falar. Você me prejudicou aqui. A gente vai sortear esse livro Não, sorteia aqui. não. Deixa pra gente isso aí, cara. A gente vai sortear entre nós dois, tá bom? O livro tá Tá sorteado, grifado, eu vou tirar o livro. Ela inteiro. falou, É o ela meu doou o livro, livro tá? Então tá dela. grifado. Então, galera, é o seguinte, eu vou levar esse aqui, eu vou ler e depois a gente sorteia. Mas brincadeira, vamos fazer um negócio legal aí. O comentário aí que tiver uma frase bacana sobre gestão, a gente vai avaliar aqui e vai enviar pra pessoa. Ela deixou uma frase aqui. Posso ler? Você quer ler? Não, pode. Você quer ler, Henry? Momento poeta. Vamos Posso lá. ler? Não, pode ler. Posso ler, então? Pode, Posso ler? claro. Eu Mas vou tentar aqui muda a sua simular a voz, voz. Muda a voz. Então tá. Na sua essência estão todas as respostas e soluções que você procura. Que este livro seja um guia para encontrá-la. Paula Velasco. Olha. SOS Podcast, setembro 22. Salva de palmas aí, produção. Produção. Fantástico. Na sua essência, esse que foi o resumo do nosso episódio, cara. A essência aí. E como nos outros episódios, a gente tem de praxe aqui pedir uma prescrição para os nossos seguidores. Pode ser o que vier no seu coração. Eu vou ter que fazer duas prescrições, é isso? Duas prescrições. Você faz quantas você quiser, Paula. Aqui você vai ser, cara, recorrente, fantástica, né? Não, sim. Putz, que isso, cara. A gente se trancar a porta aqui, você não sai mais mesmo. Pode ser alguma crítica
pro Henry, assim. Críticas pro Henry? Pode ser, vale? pode ser. Alguma coisa de. pro Mani também. Você pode criticar, pedir uma indicação de barba pra ele. A barba? Separar melhor aqui. Ô, louco, como assim, cara? Minha barba é assim mesmo. Não, tá bonita, cara. Você vê que ele faz, né? Na Eu risca faço aqui, cara. aqui, Negócio ó. fantástico. Mas fica à vontade aí. Vai bom, prescrever, a vamos gente fazer, vai vou pensar depois mais uma. colocar aqui no nosso feed. Feed, produção? Fala? Feed. Então, beleza. E mais uma vez, de coração, queria agradecer o Henry aí por essa jornada. Estamos em busca de tirar a medicina um pouco do consultório, né? Mostrar para os nossos colegas aí e para quem se envolve com medicina que tem um mundo gigante aí que a gente consegue se ajudar para crescer. Não, que conteúdo, né, Bruno? Nossa, trazer a Paula aqui, o que a gente aprendeu hoje foi muito legal, cara. Não, eu aprendi muito também, gente. Só a infraestrutura do podcast nunca tinha visto. Obrigada, pessoal também que tá aí atrás. Valeu. Muito bom. Obrigada pelo convite. A gente fica Obrigado. emocionado aqui e vai voltar com certeza. A gente está só no começo dessa jornada aí, que seja iluminadora aí. Sim, muito sucesso, gente, pra vocês, viu? Obrigado, Estarei Paula. na torcida. Obrigado. Sempre. E para vocês, segue a gente aí no canal. Ativa o sininho, @SOS Podcast, @Henriota, @Paula C. Velasco. E vamos junto aí nessa jornada. Qualquer coisa, manda um SOS pra gente. Se vocês tiverem dúvida, alguma emergência, alguma coisa que vocês queiram que a gente ajude. Muito bom. Isso aqui é isso, cara. Eu vou perder meu emprego aqui. Obrigado, gente. Um grande abraço. Valeu, Beijo, gente. valeu. Tchau.